A maioria das pessoas acredita que trauma parece dramático. Choro, ataques de pânico, colapsos, pesadelos. Mas o verdadeiro trauma é muito mais silencioso, muito mais inteligente. Ele se esconde em hábitos que parecem normais. Hábitos que você pode até admirar em si mesmo. E é exatamente isso que o torna perigoso. Porque o trauma nem sempre se anuncia. Às vezes ele se mistura tão perfeitamente que você começa a chamar isso de sua personalidade. Você já olhou para alguém e pensou que parecia bem, que era produtivo, calmo, responsável, confiável. Mas lá no fundo, algo parecia errado. Você já sentiu isso em si mesmo, sem entender exatamente o porquê. A psicologia tem um nome para isso. E não é fraqueza, não é exagero. É trauma escondido. Hoje, você vai descobrir 7 coisas que parecem completamente normais. Mas na verdade, são sinais de trauma. Não o tipo óbvio que os filmes mostram, mas o tipo que sobrevive, se adapta, evolui e controla silenciosamente sua vida. Fique até o final, porque um desses sinais pode mudar completamente a forma como você se vê. O primeiro sinal é estar ocupado o tempo todo. Você está sempre fazendo algo. Trabalhando, planejando, organizando, consertando, se movimentando. As pessoas admiram isso. Dizem que você é disciplinado, focado, ambicioso, mas a psicologia vê algo mais sombrio. Mentes traumatizadas odeiam o silêncio, porque silêncio cria espaço. E espaço permite que memórias antigas surjam. Então, você se mantém ocupado não porque ama ser produtivo, mas porque parar parece inseguro. No momento em que as coisas desaceleram, seus pensamentos ficam mais altos, seu corpo fica inquieto, seu peito aperta. Então, você se distrai com trabalho, metas, movimento. E aqui está a reviravolta. A sociedade recompensa esse comportamento, o que significa que seu trauma é elogiado em vez de curado. Você recebe promoções, respeito, validação, e ninguém pergunta por que você não consegue ficar parado. Você começa a se convencer de que está apenas sendo responsável, mas no fundo, é seu corpo tentando sobreviver ao que você não processou. O segundo sinal é independência extrema. Você nunca pede ajuda, raramente confia em alguém. Você lida com tudo sozinho. As pessoas dizem que você é forte, emocionalmente resistente. Mas a psicologia faz uma pergunta mais desconfortável. Por que você não se sente seguro dependendo dos outros? O trauma ensina uma lição brutal, muito cedo. Não espere ninguém. Então, a independência se torna uma armadura. Você para de precisar das pessoas, porque precisar delas uma vez machucou demais. Independência extrema não é liberdade. É sobrevivência disfarçada de força. E a parte mais triste é que você pode nem perceber quão solitário isso é. Porque nunca conheceu uma versão de si mesmo que se sentisse apoiado. Você se acostumou com o vazio como normal, e agora isso se tornou parte da sua personalidade. O terceiro sinal é ler a sala instantaneamente. Você entra em um lugar e sente imediatamente a mudança de humor. Percebe alterações no tom, nas expressões faciais, na energia. As pessoas dizem que você é intuitivo, empático, emocionalmente inteligente, mas trauma frequentemente aguça essa habilidade para a sobrevivência. Em algum momento, sua segurança dependia de entender as pessoas corretamente. Então seu cérebro aprendeu a escanear constantemente. Quem tá bravo, quem tá distante, quem é imprevisível. Você aprendeu a sentir perigo antes que ele chegasse. Mas aqui está a reviravolta. Seu sistema nervoso nunca desligou essa habilidade. Então, agora você está hiperconsciente, mesmo quando não há ameaça. Você chama isso de percepção. Seu corpo chama isso de exaustão. Você está cansado. Não porque a vida é difícil, mas porque seu corpo está sempre no modo alerta. E mesmo durante momentos de descanso, você sente como se algo pudesse acontecer a qualquer instante. O quarto sinal é pedir desculpas automaticamente. Você diz, desculpe, antes mesmo de pensar. Mesmo quando não é sua culpa. Alguém esbarra em você, você pede desculpas.
Alguém tá chateado, você pede desculpas. Isso parece educado, respeitoso, maduro. Mas a psicologia conecta isso a um trauma enraizado na culpa. Em algum momento, você aprendeu que manter a paz era mais seguro do que ter razão. Então, você se tornou quieto, submisso. Pedir desculpas se tornou um escudo. Se tudo é sua culpa, talvez nada de ruim aconteça. E aqui está a reviravolta dolorosa. Você não está sendo gentil. Você está sendo condicionado. Cada desculpa desnecessária ensina silenciosamente seu cérebro que suas necessidades importam menos. Você começa a duvidar de si mesmo a cada situação. E mesmo quando está certo, sente que deveria ter cedido, aumentando ansiedade e tensão constante. O quinto sinal é sentir-se desconfortável quando a vida está calma. Tudo está estável, sem caos, sem discussões, sem drama. Mas, em vez de alívio, você se sente inquieto, desconfortável, como se algo estivesse errado. Psicologia chama isso de familiaridade com trauma. Seu sistema nervoso cresceu no caos, então a calma parece estranha e o desconhecido parece inseguro. Você inconscientemente cria problemas, pensa demais situações, repensa conversas, sabota a paz, não porque gosta de sofrer, mas porque a paz não combina com o que seu corpo aprendeu a esperar. E a reviravolta é que a cura muitas vezes parece pior antes de parecer melhor. Porque sua mente precisa reaprender como a segurança realmente se sente. Você precisa treinar seu corpo a confiar novamente. E isso leva tempo. O sexto sinal é minimizar sua dor. Você diz: outros tiveram pior. Não foi tão ruim. Estou bem. Isso parece lógico, maduro, até forte. Mas sobreviventes de trauma fazem isso para sobreviver. Porque admitir que dói significa que você precisa sentir. Então, você encolhe sua dor até caber em uma única frase. Mas o que você não sente, seu corpo lembra. Dor não processada não desaparece. Vaza em ansiedade, dormência emocional, exaustão. Ignorar trauma não te torna forte. Apenas o torna mais silencioso. O sétimo sinal, o que a maioria das pessoas nega, é sentir-se culpado por descansar. Você tenta relaxar e imediatamente se sente desconfortável. Deveria estar fazendo algo, sendo útil, consertando algo. Psicologia conecta isso ao trauma ligado ao valor próprio. Em algum momento, você aprendeu que seu valor vinha de ser útil. Então, descansar parece não merecido. Se você não está produzindo, você se sente invisível. E aqui está a reviravolta final. Você não se sente digno de descansar, porque a sobrevivência, uma vez exigiu esforço constante. Até que essa crença mude, nenhum sucesso será suficiente. O que ninguém te conta é que o trauma nem sempre destrói pessoas. Às vezes transforma em adultos de alto funcionamento que parecem perfeitamente bem. Responsáveis, capazes, fortes, mas por dentro estão cansados de maneiras que o sono não consegue reparar. Se você se reconheceu neste vídeo, isso não significa que há algo errado com você. Significa que algo aconteceu com você. E consciência não é fraqueza. É o momento em que o trauma começa a perder o controle. Porque quando você percebe isso, você para de chamar hábitos de sobrevivência de sua personalidade. Você não está quebrado. Você se adaptou. Você sobreviveu. Mas sobreviver não é o capítulo final. A cura começa quando você para de perguntar: o que há de errado comigo? E começa a perguntar: o que eu tive que viver? Cada experiência difícil, cada noite sem dormir, cada medo e ansiedade que você sentiu contribuiu para sua resiliência. Mesmo que não perceba. Se este vídeo pareceu pessoal, era para ser, e se você ficou até o fim, você já é mais forte do que pensa. Salve este vídeo, porque pode precisar dele novamente. E se você quer mais psicologia que explica por que você é como é, inscreva-se. Porque a mente esconde verdades até que você esteja pronto para enfrentá-las. Agora, você começou a perceber padrões que ninguém explica explicitamente, mas que moldam sua vida e suas decisões. Reconhecer isso é o primeiro passo para realmente recuperar controle sobre si mesmo,
sobre suas escolhas e emoções. Com prática, consciência e paciência, você pode transformar hábitos de sobrevivência em força consciente que te permite viver de forma mais leve, mais segura e mais conectada com seus verdadeiros sentimentos e necessidades, sem medo, nem culpa, sem pressão, para sempre estar ativo ou ser perfeito. E finalmente entender que descanso, cuidado e autocuidado não são luxo. São essenciais para curar cicatrizes invisíveis que moldaram sua mente e seu corpo desde cedo, mantendo você sempre alerta e em estado de sobrevivência.